E aí, quando você vem, eu queria te perguntar, você até citou um pouco para mim no almoço, né? Uhum. Você começa então você ouve uma palavra profética como essa, né? Deus vai te usar na música e você então começa a se envolver com música, né? Agora a partir das experiências que tá tendo com Deus, escrever, a pensar em gravar e tal. E aí você começa a acessar os bastidores de tudo isso. Como é que foi para você quando você começou a ver um pouco do que tinha ali nos bastidores que talvez te desiludia? Como é que foi para você assim, navegar tudo isso e estar aqui? Olha, não me escandalizou tanto, Ok. mesmo porque quando agora eu me entrego para Cristo, era uma coisa muito underground ainda. Tá. Eu não entrei no mainstream gospel. Ok. Né? Era uma coisa bem underground. Era tipo assim, as pessoas me chamavam para dar testemunho e eu levava meu violão. Então eu não estava sendo chamado para cantar, mesmo porque não tinha relevância na minha música cristã ainda no meio. Tinha as minhas experiências. Era mais o testemunho mesmo, era mais ambientes Era o testemunho, evangelísticos. exatamente. Então, assim, eu não me lembro de me escandalizar com o mercado de música cristão. Tá. Depois você começa a ver algumas formas de se mover que você fala, cara, isso não é para mim, simples assim, isso não é para mim. Eu me lembro que logo numa das primeiras igrejas que eu fui, antes mesmo de sair do Raimundos, antes mesmo de me converter, ou de me converter não, de me batizar, perdão. Eu lembro de uma igreja que eu amava aí, e no final do culto, o pastor que tinha pregado, ele não era o pastor titular, a gente estava indo para casa do pastor titular. Esse pastor que pregou, ele botou o olho na minha cunhada de um jeito que eu nunca vi um cara, nem no mundo eu não lembro de uma cara de leão em cima da menina. Ela tinha 15 anos na época. E eu me lembro que eu falei, cara, que bicho vagabundo, velho, acabou de pregar. Tipo assim, nos dois primeiros dias, você fala, cara, eu tinha tudo para talvez falar, nunca mais piso num lugar como esse. Só que acontece, minha experiência foi com Jesus e em casa. Então, eu não estava mais nem aí se todo mundo vacilasse do meu lado, entendeu? Eu tive uma experiência eu com ele. Não teve ninguém no meio do caminho. Então, assim, eu não teria desculpa para dar para o Senhor, para abandoná-lo por causa de outra pessoa que não tem nada a ver com a equação. Entendi. Né? Então, assim... E mesmo porque... as pessoas têm a tendência de exagerar muito sobre o mercado cristão de música, como se ele fosse o próprio Satanás. E, cara, o mercado fora da igreja é muito pior. Então, eu vim do ambiente que, era bizarro. Então, assim, a forma de lidar... Às vezes eu vejo situações, por exemplo, na época da banda, quando o cara fechava um show, ele pagava 50% do cachê. Os outros 50% é no dia do show. Tá. Só que existia uma coisa, porque assim, é padrão. Cara, se você não receber 50% antes de tocar, você nunca mais vai receber ele. Tá. Você não sobe para tocar. Exatamente. Então, você não sobe para tocar enquanto não receber o dinheiro. O brasileiro não compra ingresso com antecedência. É só em cima da hora. Então, você chegava no hotel, o show estava marcado para as 10 horas, você dormia e acordava 2h30 da manhã com o telefonema tocando. Vamos? Por quê? Porque a galera ficava bebendo na frente do show e não entrava. Enquanto não entrava, não tinha dinheiro para pagar a banda. Então não tem como a banda ir. A banda não sai do hotel enquanto o cachê não tiver pago o resto. Então tem que esperar o povo entrar para ter dinheiro para pagar a banda para subir. Cara, isso não acontece de jeito nenhum no meio cristão, pelo menos do que eu tenho conhecido. Então, assim, eu não vou exagerar dizer que o sistema do mercado cristão hoje é o Satanás, porque eu vim de um ambiente onde era sangue nos olhos. Você vê gente chorando. Tipo, as histórias que a gente ouve eram as coisas mais loucas do mundo. E você, como banda, você nem sabe do que está acontecendo. Porque é o outro que está lidando lá com isso. Você está dormindo no hotel e, de repente, bora que a van está passando aí para te pegar. Você tem que acordar no melhor sono da sua vida para ir cantar. Várias vezes eu fui chorando quase. Tipo, eu não queria acordar de jeito nenhum. Né? Tava bom. Mas você vai. Então, assim, sinceramente, o meio cristão de música... O que me chocava era, muitas vezes... A falta de temor, eu acho que isso me chocava um pouco. No sentido de, cara, não é para Deus você estar fazendo isso daqui, né? Não tem como se a preocupação está tão em outra coisa,
Você fala, tem alguma coisa muito bizarra. Mas, às vezes, é muito comum a gente acostumar. Esse é um grande perigo, né? Com o circuito, acostumar com o ritmo, com a própria liturgia. Né? A gente percebe ali o livro de Esdras e Neemias, quando está tudo sendo restaurado. E a consciência de que aquele estrago inteiro de 70 anos de exílio foi por causa da apostasia. Então eles voltam a adorar o Senhor com ímpeto, que não dura muito tempo, vira uma baita numa religião azeda, que daí aparece o judaísmo e... Jesus vem. Enfim, Jesus vem, entendeu? Ou seja, é muito fácil você acostumar e tratar isso como qualquer coisa. E é muito sinistro quando você lê os evangelhos, de Jesus passando e um cego reconhecer que é ele. O rei está vindo ali, o reino está entrando na cidade. E o estudioso da liturgia que se perdeu no ritual e na frente dele não saber, Deus está na sua frente. Eu tenho ministrado muito sobre Jesus na casa do fariseu Simão, quando aquela mulher pecadora entra e unge ele, chora e lava os seus... Tipo, o cara está olhando para ele falando, se este homem fosse um profeta. Ou seja, cara, Uau. Deus entrou na sua casa. Você abriu a casa para Deus e ele entrou. Você botou uma mesa para Jesus e ele sentou, cara. Jesus está ali. Cara, ele entrou na tua casa. Você abriu a porta para ele. Cara, tá tudo certo. Deus. O cara que criou os céus e a terra. Deus está na sua casa. E você está aí. O que disse, haja luz. Aquele de quem você estudou a vida inteira, cara.